A gente continua aqui conversando com Alexandre Freire Pimentel, pós-doutor ou Salamanca, professor de Direito Processual na Universidade Federal de Pernambuco, na Católica de Pernambuco, e atual diretor da Escola Judicial Eleitoral do TRE de Pernambuco, e também com o desembargador Lázaro Guimarães, decano do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, professor na Universidade Católica de Pernambuco, ex-membro do Conselho Nacional do Ministério Público, enfim, duas pessoas experientíssimas, né? E agora eu vou pegar as partes do Código de Processo Civil, começando pela geral, e pedir os destaques de cada um dos dois sobre cada uma das partes que o Código de Processo Civil possui, tá bem? Então, eu começo perguntando sobre a parte geral. 3 destaques, doutor Lázaro. Teria alguma menção especial na parte geral? E também ao Alexandre. Queria que vocês conversassem sobre aqueles pontos principais. Me parece que o professor Alexandre já mencionou o princípio da não surpresa, que vem assim, dar uma amplitude ao princípio do contraditório, uma amplitude que não havia e que era defendida, né, por diversos juristas. É importante, não é? Na parte geral, e há preocupação em diversos pontos do novo código quanto à exigência do contraditório efetivo, né? Do contraditório efetivo é uma parte muito importante. O dever de fundamentação, porque nós temos que reconhecer, porque por causa do volume de processos que nós enfrentamos, eu confesso que já estou nessa vida aí de juiz há mais de 35 anos, e ultimamente me tem preocupado muito, porque durante 30 anos da minha vida de juiz, eu decidia praticamente sozinho. Na Justiça Federal nós sempre tivemos uma boa assessoria, mas a assessoria era basicamente para a condução do processo. Nós usávamos para aqueles despachos, né, de expediente e tudo. Hoje em dia, se nós não contarmos, né, com assessoria para a preparação de minutas de relatório, de votos, nós não podemos produzir. Nós temos um colega que chegou há pouco tempo no tribunal, que está vivendo uma angústia terrível, porque ele, na primeira instância, ele fazia tudo sozinho em matéria de decisão, e ele está se vendo que ele está entrando no tribunal, que nós já nos valemos desse trabalho dos assessores para enfrentar esse problema há muito tempo, e ele não admite. Então ele está sufocado. Ele não consegue trabalhar. Tem meses que ele está lá e tem pouquíssimos processos julgados, por isso, porque ele não está conseguindo se adaptar. Mas então esse dever de fundamentação exigido pelo Código, ele tem seus exageros, nós já vimos, mas é importante que seja acentuado, né? E o professor Alexandre vai citar, né, exatamente, perfeito. E aí eu vou colocar, como sempre, provocando o seguinte: esse código diz que nessa parte geral tem 5 objetivos. Vamos lá, verifica se ele cumpriu com os 5 objetivos que ele próprio se atribuiu, não é? Ele diz: primeiro objetivo, sintonia fina com a Constituição Federal. Haveria necessidade de um novo código para ter sintonia fina com a Constituição Federal? Segundo objetivo, ele diz: precisa ser rente à realidade fática, tá? Não apenas atenção ao mérito, mas aos fatos. Segundo objetivo. Terceiro objetivo, ele diz que ele simplifica e reduz a complexidade de subsistemas. Por exemplo, recursal, subsistema recursal. Constituição, realidade fática, reduzir complexidade. Quarto objetivo, dar todo o rendimento possível a cada processo. Aproveitar ao máximo cada processo, evitando nulidades. Quinto objetivo, que ele se imprime, que ele se atribui. Ele diz: maior coesão
no sistema. O sistema precisa de um maior grau de organicidade. E aí? Ele conseguiu 5 objetivos fortes. A questão fática na análise do direito probatório, me parece que as alterações foram positivas. Uma alteração importante é que está suprimida a expressão livre quando se refere ao convencimento do juiz. Então, o convencimento deixa de ser livre, quando, na verdade, isso aí é mais para reforçar o que, de fato, já se fazia no primeiro grau e no segundo grau, que o segundo grau eu sempre digo que é a Suprema Corte da Prova, né? Porque ninguém mais decidia com o seu livre convencimento. Você decide com o convencimento que é construído a partir das alegações das partes e com a prova que está carreada aos autos, né? Outra questão interessante em matéria probatória é a possibilidade da inversão do ônus da prova, né? Não apenas naqueles casos estabelecidos pela lei, como, por exemplo, o artigo 6º, inciso 8 do Código do Consumidor. A gente poderá inverter o ônus da prova, embora a doutrina não esteja unânime quanto a isso. Me parece que claramente o novo CPC admite isso. Só que ele não pode fazer isso com uma decisão surpresa. Ele não pode dizer na sentença que inverteu o ônus da prova naquele momento, então vai prejudicar uma parte, sem que tenha dado a oportunidade. Então ele deve dizer no começo que estará invertendo o ônus da prova em favor desse ou daquele contendor. Então, nesse aspecto, talvez sim. Quanto ao aspecto fático, no sentido de uma ontologia verdadeira, é claro que não, porque você não pode pressupor que os tribunais tivessem, 1 ano depois da vigência do Código, a estrutura capaz de fazer frente a toda aquela expectativa que ele gerou. Nós não temos, nenhum tribunal nesse país tem condição, nenhum tribunal, nem mesmo os federais, tem condição de estabelecer as centrais de mediação e conciliação agora para março do ano que vem, para dar vazão a toda a demanda que vai seguir pelo procedimento. Então, quando o Código diz que pretende baixar o custo do processo, não conseguiu. Com certeza não conseguiu. De modo algum. Com certeza não. Não conseguiu, por exemplo, quanto à simplicidade, os prazos em dias úteis, eles na verdade não são ampliados. Claro. São ampliados. O fato de o juiz ele já não ficar impedido de indeferir a inicial, não é? Quando houver essa possibilidade de emenda e indicar, ele vai indicar para o advogado o que é que está faltando, não é? E como deve ser feito, não é? Aí o dever de cooperação. Esse dever de cooperação acho que é um tanto quanto exagerado. Então, dá para. Porque o advogado tem a formação jurídica que deve ser adequada para saber quando os requisitos da inicial. Então, são esses. No sistema recursal, a ampliação do julgamento da apelação e do julgamento do agravo de instrumento também. Né? Ampliação, quando não houver unanimidade, quando o julgamento for por maioria, não é só a apelação e a ação rescisória, como hoje, que dão lugar aos embargos infringentes. Mas aí o julgamento vai se ampliar. Então, a turma decide o agravo de instrumento por maioria e vai ter que rejulgar. Né? Isso tudo implica em tempo, né? Então essas duas finalidades, eu acho que ela não atinge essas duas finalidades. Eu sinceramente acho que o sistema baseado no diálogo não é ruim, é bom. Eu apenas estou querendo dizer o seguinte, que quando nós pesamos alguns valores, e aqui eu vou colocar 2, né? Vou colocar aqui o valor: cooperação processual associada a diálogo, vedação de decisão surpresa, tudo isso é excelente. Eu acho isso bom. Só não vou agora contrapor o outro valor: celeridade processual. Então só não me venha dizer
que com tanto diálogo, não é, você vai ter um processo mais célere. Não vai. Talvez a aposta, né, tenha sido no sentido de uma obtenção de um filtro com as centrais de mediação e conciliação, que em várias cíveis os índices são baixíssimos. Não é? São baixíssimos. Mas a ação de uso capião, por exemplo, extrajudicial, é uma boa iniciativa. Você vai poder requerer diretamente ao oficial do registro do cartório, de registro de imóveis da comarca, desde que não haja litígio. Como aconteceu também no divórcio, inventário, isso é bom. Um ponto que eu destacaria nessa parte geral, o artigo 190 e o artigo 191, são respectivamente os negócios processuais, que vão dar muita discussão, e a calendarização do processo. Veja que os negócios processuais eles podem ser prévios e podem ser incidentalmente ao processo. Não contam com a participação do magistrado necessariamente, não, aliás, é uma iniciativa das partes, as quais poderão alterar inclusive o procedimento, prazos, uma série de coisas. E aí vem as interpretações, né? O Fórum Permanente de Processualistas tem um enunciado que diz que é possível que as partes estabeleçam até sustentação oral em recurso que não tenha sustentação oral, ou então amplie o prazo de sustentação oral. Aí vem o enunciado da Infam, que diz exatamente o contrário, né? Isso não pode ser objeto. O agravo de instrumento hoje não permite sustentação oral, mas no novo código, se houver matéria de mérito, se for julgada matéria de mérito, tem. Agora, uma coisa, você estava falando sobre o tempo, né, no processo. Nós hoje, para fixarmos, para arbitrarmos os honorários do advogado, nós levamos assim, digamos assim, preparando a sentença, digamos que nós levemos assim 10 minutos, né? Não tem que levar muito mais para atender a todas as exigências do novo código quanto a, não é? Quanto à fixação, o arbitramento. Se for para condenar a fazenda, agora muita gente vai errar. Tem aqueles limites todos, né? Porque aquilo é o artigo 85. O parágrafo 5º, salvo engano, do novo artigo 85, estabelece, acho que são 4 ou 5 faixas. Né? As faixas até 200 salários, de 10% a 20%. E assim vai diminuindo o percentual na medida em que vai aumentando o valor da condenação. Só que tem um parágrafo. E isso eu digo que eu tenho passado esses casos, nesses cursos que eu tenho dado para juízes, peço para eles condenarem a fazenda no valor de 101 mil salários mínimos. E a maioria, aliás, quase 100%, simplesmente condena lá em 1% a fazenda naquela taxa mínima da última faixa. O que é um erro, porque esse parágrafo 5º manda que se observe faixa por faixa o percentual de cada um, é como aquela tabela progressiva do imposto de renda, né? Então, na primeira faixa, você não pode arbitrar menos de 10%. Né? E assim sucessivamente. Só para apimentar essa discussão, também. Veja bem, acho que isso é importante, né? Eu fiz uma postagem sobre honorários, eu vi que isso provocou muita discussão. Esse artigo 85, você está falando, parágrafo 3º, que trata das causas em que a Fazenda Pública for parte, para fixação de honorários, ele possui 5 incisos. Não é? Então, vai haver a necessidade da formação de uma cultura, uma nova cultura, para começar a fazer essas aplicações do novo código. Claro. Não é? Isso vai exigir tempo do juiz ao sentenciar. Muito mais tempo do juiz ao sentenciar e do relator elaborar o voto, não é? Porque às vezes a formação de uma nova cultura, eu tiro às vezes, quase sempre, é muito mais difícil do que a mudança de uma legislação. Não é? Então o fato de se mudar a legislação não significa que automaticamente mude a cultura. Mas eu sei que todos vocês estão gostando muito, eu sei que nós temos limite de tempo, não é verdade? Perdoe, deixa eu só fazer um adendo aí. Claro que sim. Há uma questão aí de justiça, me parece. Claro aí eu faço uma meia-culpa e falo como juiz. Eu estou cansado de ver advogado que reclama muito quando pega uma causa contra a Fazenda Pública, que se o juiz fosse arbitrar nos termos do parágrafo 3º do artigo 20, ele ganharia X. Mas como o juiz hoje arbitra livremente, ali, porque é critério equitativo,
Você vê causas de tipo 100 milhões de reais de condenação da Fazenda Pública, honorários advocatícios de 5 mil reais. Que é uma disparidade, é um absurdo. Mas eu perguntaria sobre isso. É sobre isso. Na Justiça Federal, são muito comuns causas repetitivas, né? Causas de série. Então, digamos, a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS. Bom, no momento em que há uma jurisprudência, que antes era uma, né, mudou, no sentido da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, eu coloco uma dúvida para vocês. A matéria é repetida. O fato de uma matéria ser complexa para a elaboração da ideia, da tese, mas ser uma matéria repetida, isso deveria interferir na fixação dos honorários? Eu não sei se estou sendo claro. A matéria em si é complexa, mas como ela é muito repetida, aí termina copiando. Nisso aí um problema de economia. Vejam bem, o Estado, digo Estado no sentido amplo, se equivoca na interpretação de uma lei, ou na interpretação da Constituição. Uma lei é editada em conflito com a Constituição, o Estado arrecada, né, o fisco aplica essa lei e aí vem a ser condenado a restituir o que cobrou a maior. Então, ele vai, ao restituir, sofrer, que é normal, incidência de correção monetária, juros, e se ele vier a sofrer em causa desse tipo, porque é uma lei que foi editada em conflito com a Constituição e vai afetar assim, milhares, às vezes até centenas de milhares ou milhões de contribuintes, e isso vai gerar um número muito grande de processos, e esses processos vão terminar sendo decididos a partir da fixação de orientação do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo, se é matéria constitucional, do Supremo Tribunal Federal. Bem, aí os advogados, sobre o aspecto do Estado. O Estado, em função dessa interpretação equivocada, vai sofrer um abalo econômico muito maior do que teria que sofrer em função desses honorários calculados dessa maneira. Porque nós, na Justiça Federal, temos procurado dar um equilíbrio. Às vezes até alguns colegas exageram, colocam honorários advocatícios de R$1.000 para uma causa. Eu acho isso um absurdo. É absurdo. É um absurdo. Absurdo. Né? Mas às vezes se estabelece uma maneira, né, aplicar o sentido de equidade do parágrafo 4º do artigo 20 e colocar honorários razoáveis. Mas se for seguir essa tabela, para aquelas causas assim grandes, já vão ser honorários. Então a Fazenda Pública vai ser. Mas aqui eu acho que o juiz pode simplificar aquilo dizendo, por exemplo, arbitro honorários no percentual mínimo de cada faixa. Ponto. Percentual mínimo de cada faixa. Se é que ele tem esse espírito fazendário no sentido de proteger a fazenda, mas pode ser que ele diga. Porque, na verdade, ele diga também, né? Não é bem proteger a fazenda, é proteger a própria sociedade, né? Que, na verdade, a fazenda vai ter que pagar e pagar com o que arrecada de nós mesmos. Né? Mas é que tá. Se a fazenda é um sujeito processual e se existe o princípio da isonomia, como é que fica essa questão? Quer dizer, não se pode aplicar desse jeito assim, honorários irrisórios, né, nesses casos. Agora também, né, se fixar honorários assim abusivos, né, a serem suportados pela Fazenda, me parece que não é uma boa política. Acho que fica dosado ali. Se você for, eu não sou juiz de fazenda, mas já fui titular de vara de fazenda. Eu hoje iria para a faixa mínima. Eu acho que daria ali uma boa retribuição para os advogados, considerando que é uma representação com dignidade do seu trabalho, já que os honorários sucumbenciais no Brasil, né, tem uma ideia diferente de alguns outros países, nos quais eles servem para compensar o prejuízo que a parte teve. Basta a gente lembrar aqui que quando a parte contrata o advogado, pelo Código Civil, ela tem direito, né,
de juntar aquele recibo. Poucos advogados fazem isso, da contratação na petição inicial, para que a parte contrária também ressarça a parte na condenação, que aquilo integre o valor da condenação. Só para esclarecer, 2 pontos. Primeiro ponto, no Brasil nós temos honorários sucumbenciais e também temos contratuais. Os honorários contratuais. Até 30%. Por exemplo, na Espanha não é assim. Não. Explica como é que funciona na Espanha. Não, só os contratuais Desculpe. Não, perfeitamente. Então, na Espanha parece que só existem... Sim, os contratuais, na verdade, é o que o advogado embolsa, né, na Espanha. Porque a condenação, quando vem para ressarcir a parte que pagou o advogado. Né? Agora, eu queria ressalvar, já você falou dos 5 objetivos, e a gente fica devendo as explicações para os 5. Né? Quanto à questão de custo, não sei se é o 523 aproximadamente ou é o 513. O 513 é o artigo que inicia aquela parte geral do cumprimento de sentença. Um desses 2, ele diz, ou aproximado por ali, ele diz que o cumprimento de sentença terá custas. Perfeito. A gente coloca uma vírgulazinha no final da frase, se houver. Aí, se a legislação estabelecer, no caso de Pernambuco, existe um ato que eu tive a felicidade de redigir em 2009, submeteu ao Corregedor-Geral quando era assessor. Agora, essas custas são pagas à final ou são antecipadas? Não são antecipadas. Você paga as custas do processo de conhecimento. Porque a gente entendeu que se cobrasse as custas da execução, seria injusto, porque você não sabe de antemão se o autor vai ganhar. Então, quando ele vai liquidar e executar, aí ele paga. E o novo código vai nesse sentido. Quem paga é o exequente? O exequente. É mais um ano, né? Ele já ganhou, já foi reconhecido o direito. Exatamente. Pois o novo CPC por isso é que eu perguntei, se é ao final... Pois é. Me parece que seria mais justo se colocasse ao final. O vencido vai incluir também, além das custas do processo de conhecimento, as custas do processo de execução. Mas porque é injusto a pessoa ganhar a ação, né, transitar em julgado e na hora da execução ainda tem que desembolsar. Quando eu fiz esse ato, Lázaro, eu me respaldei numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, eu me lembro bem disso, foi em 2009. O desembargador José Fernandes de Lemos editou o provimento, a OAB recorreu ao Conselho Nacional de Justiça e perdeu no pleno, porque se considera que a movimentação, haveria uma perda de receita para o Estado, e aí nesse sentido administrativo, eu penso muito na Fazenda, então haveria uma perda considerável para a gente, se a gente diminuísse o valor das custas, considerando que a nossa justiça não é subsidiada. Né? Assim, o Estado, o percentual que a gente tem do Poder Executivo do nosso duodécimo lá, não dá para você bancar a justiça. Então, agora ficou, quer dizer, o exequente, ele recolhe as custas do processo de conhecimento, adicionado à custa do processo de execução, do cumprimento da sentença, não? Não nesse momento. Ele simplesmente paga as custas da ação de conhecimento. Da ação de conhecimento. Uma vez que for requerida a execução, aí ele paga as custas da fase de cumprimento de sentença. Então, ele vai ter, na verdade, duas. Pagar 2 vezes. Se considerou, o que é que o STJ considerou nesse caso? Que a máquina judiciária... E aí, se a execução não tiver êxito, ou seja, se não houver efetividade... Que muitas vezes... Se não houver efetividade, então é um prejuízo ainda maior. Né? Mas como é que nós compensaríamos a perda de receita? Levaríamos para a fase de conhecimento desde já, sem saber previamente se o autor seria vitorioso? Então ele estaria pagando por um serviço que ele não utilizaria. Aí a gente fica nessa encruzilhada. É isso que eu ia ponderar agora com vocês. A lei é nova, toda lei nova, e sobretudo uma lei como esta, um novo Código de Processo Civil, um diploma fundamental, ela precisa de uma leitura da jurisprudência. E não é rápido. A jurisprudência no Brasil, ela tem dificuldade de ser formada, mas ela também tem dificuldade de ser estabilizada. Como assim? O fato de uma turma do Superior Tribunal de Justiça haver decidido uma matéria não significa dizer que uma outra turma, numa mesma sessão, não venha decidir diferente. Pior do que isso. Pior do que isso. Muitas vezes, eu via isso costumeiramente quando trabalhava na Turma Nacional de Uniformização, muitas vezes uma sessão, portanto, reunião de turmas,
decide sobre um assunto e um ministro, que faz parte de uma das turmas da sessão, monocraticamente, isso a gente viu várias vezes, decide contra a decisão da sessão. Aí eu pergunto, em um país que tem uma legislação tão mutante e que tem uma jurisprudência também mutante, é possível falar assim em estabilizar a jurisprudência? No próximo bloco vai ser o último, eu sei que vocês têm muito tempo, eu tenho mais de que agradecer demais por vocês terem vindo aqui. Eu queria conversar sobre isso, questão da estabilização da jurisprudência no Brasil, um país que tem uma legislação mutante e que tem uma jurisprudência também bastante mutante, e ainda mais agora com o novo Código de Processo Civil com tantas novidades. No próximo bloco, é o último, a gente vai falar sobre isso.